Você passou por dificuldades financeiras ou está passando e certamente tem vivenciado situações, danos emocionais e psicológicos que as dívidas causaram em você. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar para você 6 situações, 6 causas provocadas pelas dívidas que impactam na tua vida emocional, na tua vida psicológica. Então fica até o final para você ver se essas situações estão impactando na sua vida. Eu sou o Jaime Cristófaro e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o joinha, compartilhe, faça teu comentário para que as nossas aulas possam chegar até mais pessoas e possam estar impactando a vida de outras pessoas que estão precisando de ajuda. Mas vamos ao assunto. Bem, você passou por um problema de dificuldade financeira, dívidas, né? Sejam ela na questão pessoa física, seja ela na questão pessoa jurídica, se você tem empresa. E certamente as dívidas, elas causam um impacto não somente financeiro na tua vida. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho vivenciado isso e a gente, graças a Deus, está saindo dessa situação. E eu quero compartilhar com você algumas situações que acontecem e quem sabe você possa perceber, bom, isso está acontecendo comigo também. E se o Jaime está conseguindo sair, se eles estão conseguindo vencer essa situação, quem sabe eu também consigo vencer. Então vamos lá. O que as dívidas causam? O que elas provocam? Principalmente quando a gente trata de reações emocionais e psicológicas. Mas você pode ver que a maioria das reações causadas pelas dívidas, elas são reações negativas. Elas não são reações positivas na tua vida emocional e psicológica. Não, muito pelo contrário, são negativas. E aonde que ela afeta? O que afeta quando a gente passa por uma situação ou você está vivenciando essas situações? Afeta onde? A qualidade de vida e o bem-estar. Por quê? Quando não estamos bem, principalmente emocional, e hoje eu incluo também o espiritual, que eu acho que é muito importante, e foi isso que teve impacto direto na minha vida, na vida da minha família, a gente passa a ter uma qualidade de vida deficitária, nós passamos o nosso bem-estar, a convivência entre a família, ela é impactada. Então, tudo isso afeta diretamente como nós vivemos no nosso dia a dia. E eu quero citar aqui rapidinho 6 principais situações que aconteceram comigo. Tá? Pode ser que alguma delas não aconteça contigo. E pode ser que, porque são tantas, tá? Mas eu quero citar 6 que aconteceram comigo e que a gente percebe que a maioria das pessoas que tem passado por essa situação tem vivenciado também. Vamos lá. Uma delas é a ansiedade. A ansiedade, porque o que acontece? Você fica naquele afã de querer resolver o problema, de tentar resolver o problema e a coisa não acontece, né? Você fica na incerteza, né? Gera medo, a ansiedade gera medo, gera incerteza, ela gera preocupação e ela afeta diretamente o teu resultado. Porque quando a gente está ansioso, a gente rói a unha, a gente fica pensando em um monte de coisas, a gente não senta no que tem que ser feito. Se você tem um trabalho, você não consegue focar no trabalho. Se você está fazendo algo, você não consegue focar naquilo que você está fazendo. Se alguém está falando contigo, você não consegue dar a atenção adequada a essa pessoa. Então, a ansiedade, ela impacta diretamente. Eu vivi isso. Ainda hoje, tem momentos, e dependendo da situação, que eu sou impactado por isso. A segunda situação, a insônia. Me diz aí, comente aqui nos comentários, se você está com problema financeiro, se você tem dormido. A insônia, ela é afetada diretamente. Porque você vai ter, automaticamente, quando você tem ansiedade, você vai vir para insônia, né? Uma coisa puxa a outra. Você vai deitar, você vai dormir, né?
Primeiro que você não se prepara às vezes para ir dormir, né? Então você vem, chega e já vai dormir e você vem carregado de um monte de coisas, ainda quem sabe você está no celular, você está assistindo algo que não é adequado, e aí quando você vai dormir você não consegue relaxar, você não consegue se desligar das situações, as preocupações, ela vem tudo à tona porque você já está pensando no dia seguinte e vem tudo à tona as preocupações, e aí você não consegue relaxar, o sono não vem, você não dorme. E o que acontece se o sono não vem e você não dorme, né? Você vai ter uma noite mal dormida, você não vai dormir bem. E há consequências graves se você não consegue dormir bem. Então, por exemplo, o que acontece? O seu dia seguinte vai ser totalmente impactado. Acho que não aparece para você aqui, mas enfim. O seu dia seguinte vai ser totalmente impactado e a sua produtividade, o seu organismo vai funcionar de acordo com como você dormiu, como que foi o seu descanso. Então, eu até tenho alguns vídeos onde eu falo sobre isso e eu vou deixar na descrição algumas recomendações de vídeo para que você possa cuidar e tratar. Não sou especialista, mas em virtude de eu ter praticado algumas ações, eu recomendo que você tente praticar. Quem sabe, sirva para você também. E na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter essas informações. Então, vá lá e veja. Mas procure pensar se a insônia ou você não tem dormido mal por causa das dívidas. É um aspecto muito forte, é um dano causado muito grande na vida de quem está com problema financeiro. O medo. O medo também tem um impacto muito grande na vida da pessoa que está com um problema financeiro. Por quê? Vai impactando em várias áreas. Por exemplo, você tem medo de perder os bens, você fica com medo das cobranças, você fica com medo de ficar com falta com a família, com falta em vários sentidos. Por exemplo, a falta de poder comprar um alimento, a falta de poder ter um momento de lazer com a família, a falta de poder ir ao médico, ao dentista, comprar uma roupa, né? De quem sabe dar uma assistência adequada à família, né? As cobranças aqui, elas geram a pressão causada pelos cobradores. Ela vai te gerando um medo, porque quando você vê uma ligação, você já não quer mais atender, porque gerou um medo em você, né? Você tem algum bem, você fica com a preocupação de que esse bem, seja um imóvel, seja um veículo, seja qualquer outra situação, você fica com medo de perder isso, né? E aí, quando isso acontecendo com você, o que acontece? Você paralisa. Você aqui paralisa, fica inseguro ou insegura, e as coisas não acontecem. Por quê? Tudo que você vai fazer, você já vai fazendo com medo, com a preocupação que as coisas não vão acontecer. E isso é ruim e te impede de crescer, te impede de se desenvolver mais. Então o medo também abateu em mim muito fortemente. O quarto, a vergonha. Me fala aí também. Vá lá, escreva nos comentários se você não se sente envergonhado ou não tem vergonha por estar com problemas financeiros. Me fala aí para ver o que você pensa. Tá? Por quê? Primeira coisa, a gente tem vergonha de expor, né? Ou seja, se eu estou com um problema financeiro, uma das ações que eu tenho medo é de expor. Inclusive, eu gravei um vídeo, se você for, eu acho que se não me engano é o último, o penúltimo antes desse, onde eu falo se eu devo compartilhar, se eu devo falar sobre meus problemas financeiros, se eu devo expor. É uma vergonha que a gente tem de expor. O isolamento, o que acontece? Quando eu tenho vergonha, automaticamente eu acabo o quê? Me isolando. Eu me isolando do mundo, das coisas, automaticamente eu fico envergonhado, eu fico perdido, fico fora. Eu começo a ter outros tipos de reações. Eu começo a me sentir rejeitado.
excluído. E isso vai gerando em mim mais danos emocionais, mais danos psicológicos em minha vida. E na vida de quem está convivendo comigo também. Eu me sinto, quando eu estou com vergonha, porque eu acredito que as pessoas estão julgando a mim como um perdedor, uma perdedora. Né? Então, eu me sinto envergonhado por causa disso. Mas a questão é que, quando a gente entra na rua, a gente se sente envergonhado até de pessoas que a gente não conhece. Por quê? Porque você acha que essa pessoa conhece você e vai julgar você. Eu pensava assim também. Mas não é isso. As pessoas não conhecem. 95% das pessoas, ou mais, 99% das pessoas, no ambiente que você está vivendo, ou aonde que você anda, quem sabe não sabe dessa situação que você está passando. Então, aí às vezes a gente se sente envergonhado. E isso gera em nós o quê? Solidão, fracasso, sentimento de fracasso, solidão, né? E isso nos impede de crescer. Vamos lá. Sentimento de incapacidade, sentimento de incapaz. Sim, porque quando a gente está com um problema financeiro, está endividado, seja lá aonde for, é porque provavelmente nós erramos em algum momento e nós cometemos uma má gestão dos recursos financeiros. E isso o que faz no nosso psicológico, no nosso emocional? Bom, eu sou incapaz. Minha família me acha incapaz de gerir. Meus familiares, meus amigos me acham incapaz de fazer qualquer coisa. E isso afeta onde? Afeta a autoconfiança, a autoestima. Ou seja, eu deixo de tentar de fazer alguma coisa porque a minha autoconfiança e a minha autoestima diminuiu. Falo isso para você porque eu passei por isso. Se você vai ver, no primeiro vídeo que eu gravei, tá? Hoje já são mais de 3 anos e meio que comecei a contar o meu processo. E tudo isso que eu passei, eu estou hoje ainda saindo de tudo isso e contando para você que é possível sim sair de tudo isso. Mas foram situações que eu vivenciei, que eu passei e que ainda hoje impactam a minha vida. E aí você tem que buscar cuidar disso. Então, diminui a tua autoconfiança, diminui a tua autoestima, enquanto a partir dos teus resultados, as tuas ações são impactadas diretamente. O sexto, como consequência, a depressão. Não é para todo mundo que chega a depressão mais forte, mas muita gente entra em depressão por motivo de dívidas. E acontece muita coisa espalhada por esse Brasil aí, que você nem fica sabendo, e aí, mas por que a pessoa está doente? Por que a pessoa fez isso, fez aquilo? É porque ela chegou num estágio de não conseguir mais. E a maioria das vezes causadas por dívidas, por questões financeiras. Então, a depressão é um estágio muito forte. Eu, graças a Deus, eu acredito não ter entrado nessa parte final aqui, ó, tá? Mas princípio sim, tá? E aí, quando a gente entra numa depressão, nos leva a uma profunda tristeza, nos leva a uma desesperança, uma falta de vontade, ou seja, você fica com uma tristeza total, você não se sente com vontade de fazer nada, né? Não acredito mais em nada, fico desesperado, a minha esperança se esvaiu, eu quero ficar num quarto escuro, eu não quero me aproximar de pessoas. Como eu comentei antes, eu não sou especialista nessa área, mas são sentimentos que a gente sabe que acontece e que, em partes, nós vivenciamos isso. E aí, isso tudo aqui te leva a uma vida bem complicada. Isso são só 6 situações que eu comentei com você. Mas tem outros tantos, até pontuei aqui mais alguns aqui bem rapidinho. O que causa ainda a questão do endividamento? Problemas
relacionados à convivência com a família, em todos a família, familiares, amigos, né? Problemas com o trabalho, o ambiente, problemas no meio social que a gente convive, problemas de saúde física, sim, impacta muito isso, porque você passa a se alimentar mal, você passa, quem sabe, ir para a bebida, para a droga, quem sabe outras coisas, inclusive, outros vícios que impactam diretamente na tua saúde física e que te levam a situações mais complicadas ainda, né? A saúde mental é uma contrapartida de tudo isso, afeta a nossa saúde mental. Mas, Jaime, tem como sair disso? Tem como resolver isso? É claro que tem. E aí, nós temos alguns vídeos que a gente fala sobre isso, eu vou deixar na descrição, né, você acessa lá. Mas uma das principais é, você tem que avaliar como você está. Você pode buscar ajuda, e deve buscar ajuda, com profissionais da área de psicologia, psiquiatria, profissionais da área espiritual, pastor, padre, sei lá, alguém mas capacitado para isso, entendeu? Não é qualquer pessoa, não. Profissionais da área financeira que tenham conhecimento e que possam dar dicas, orientações como fazer isso. Tem alguns vídeos também que eu falo sobre isso. Então, busque essa ajuda e você vai conseguir sair assim como eu estou conseguindo. A minha família está conseguindo. Então, eu acredito que você vai também. Inclusive, tem alguns vídeos e alguns livros que eu recomendo que você leia. Vai estar na descrição aqui. Vá lá, clica, acessa ou compra ou faça uma leitura digital, né? Porque é importante e hoje toda a vida, a questão financeira está ligada diretamente aqui. Então, te preocupe com isso, trate disso que você vai conseguir sair. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.